Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria poder estar com vocês em mais uma quarta-feira. E hoje nós vamos abordar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dizer sobre os pobres de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E para que a gente inicie, então, a nossa reflexão desta noite, vou pedir aos irmãos que serenem os seus pensamentos, que elevem os seus pensamentos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que é nossa luz, nosso Criador. Pedimos também licença ao Mestre Jesus, nosso querido irmão, que aqui esteve, trazendo a nós exemplos de amor, exemplos de caridade. Ele que é a nossa bússola, a nossa luz, né, que nos guia. Pedimos também aos nossos mentores, nossos anjinhos da guarda em particular, e também aos mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, que estão sempre conosco, né, nos dando alicerce, nos dando orientação. Pedindo as bênçãos de Deus e que neste momento derrame sobre cada um de nós a luz amarela da inteligência, nos dando clareza, nos dando bom senso e principalmente que Deus nos conceda a sua sabedoria divina para melhor compreender os ensinamentos passados, né, pelos espíritos para Allan Kardec e também os ensinamentos deixados por Jesus na sua estada aqui na Terra, né? Então, para que a gente realmente entenda, né, o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Que assim seja. Então, queridos irmãos, quem tiver o seu Evangelho segundo o Espiritismo, né, pode deixá-lo próximo à mão para a gente ir acompanhando, refletindo juntos, né? Que é sempre muito importante a gente ter o conteúdo que a gente vai estar estudando, né? Então, esse capítulo, ele nos traz bem-aventurados os pobres de espíritos, né? E então tem algumas questões que a gente tem que trazer presente aqui para a gente conseguir compreender esse pobres de espíritos, né? Então, quando a gente fala em pobre, a gente já tem um pensamento da pobreza material, né? A primeira coisa que vem à nossa mente seria a pobreza material. E quando a gente fala em espírito, né, como a gente já colocou anteriormente, o que é o espírito? O espírito é a parte inteligente que nos forma. Então, nós somos formados de corpo e espírito, né? E quando a gente fala em alma, é o nosso espírito encarnado, é a situação que estamos agora, né? Então, o texto nos fala sobre pobres de espírito. Então, a gente tem que ter esse entendimento para poder discernir o que esse conteúdo desse capítulo 7 ele quer realmente nos trazer, tá? Então, o que nós devemos entender por pobres de espírito, né? Então, o pobre de espírito, ele quer dizer os humildes, né? E o que é humildade, queridos irmãos? Então, humildade não é aquela pessoa que muitas vezes a gente pensa assim, aquela pessoa ela não tem posses, né? Ele é pobre materialmente e a gente diz, aquela pessoa é humilde. Não, queridos irmãos, aquela pessoa realmente ela é pobre, tá? Materialmente, ela não é humilde. A gente às vezes se equivoca no significado da palavra, né? Então, o que é humildade? Humildade é uma virtude, né? É algo positivo, é uma característica positiva que nós adquirimos com o passar da nossa vivência, né? Ela é uma característica positiva.
né? Onde a gente tem consciência das nossas próprias limitações, onde a gente chega à conclusão de que realmente a gente não sabe de tudo, né? Que a gente precisa aprender, que a gente precisa melhorar, né? Então, a humildade é uma pessoa simples, né? Que tem simplicidade, né? E outro trecho também do Evangelho, ele nos diz que a virtude é a virtude que nos nivela todos os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, propiciando o progresso espiritual que nos aproximará de Deus. Então, a virtude, ela nos nivela, ou seja, ela diz: você está fazendo o que Deus realmente quer de ti ou você não está, né? Ela nos coloca um nível para que a gente possa estar tendo essa lucidez e esse guia para seguir, tá? E o que nós ainda podemos pensar sobre a questão da humildade, né? Não são as pessoas que são carentes de inteligência, né? Como eu falei, carentes de bens materiais, carentes de inteligência, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa muito carente de conhecimento, né? E ela é tão humilde, né? A ponto de dar tudo que tem, física, né? Ou emocionalmente, para alguém que precisa. E a gente vê muitos exemplos de pessoas que se desprendem de tudo para ajudar o próximo, né? Então, essas realmente são as pessoas pobres de espírito, ou seja, as pessoas humildes, né? Que se desprendem para ajudar o seu próximo, né? Então, não quer dizer que a pessoa, né, seja carente, né, de inteligência. E o que se opõe à humildade, né? Então, o que é contrário à humildade? É o orgulho, queridos irmãos, né? Então, o orgulho é quando a gente se sente envaidecido, quando a gente diz eu sei, eu posso, eu quero, eu faço, e não se importando com as consequências das minhas atitudes, não dando importância às consequências daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, né? Pensando somente em mim mesmo, né? E o próprio Evangelho nos diz que o orgulho, né, o egoísmo, ele é a chaga da humanidade, é o que faz a humanidade sangrar, né? Porque a gente não consegue muitas vezes olhar o nosso próximo como nosso verdadeiro irmão, como aquele que precisa do meu carinho, que precisa do meu afeto, que precisa da minha atenção, que precisa do meu amor, que precisa da minha benevolência, né? Então, e aí a gente pode até muitas vezes se perguntar, por que existe o orgulho no planeta Terra? Por que ele está aqui? Por que ele existe? Porque nós somos, queridos irmãos, como a gente aprendeu nos capítulos anteriores, um planeta de provas e expiações, onde o bem e o mal estão agindo, né? E cabe a cada um de nós combater esse orgulho, né? Então, o orgulho, ele existe em decorrência do quê? Da nossa ignorância, né? Da nossa ignorância do real valor da nossa vida, né? Então, ele leva o homem, né? Leva a nós pensarmos egoisticamente, pensarmos nas nossas realizações pessoais, né? E tratamos o nosso semelhante com desprezo, simplesmente ignoramos o nosso semelhante, né? De certa forma, não enxergando o nosso semelhante, né? E o trechinho também aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né?
quando ele coloca, né, em Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? E aqui o Evangelho ele complementa, né? Os pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Né? Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de atenção. Então, eles se acham superiores, eles se acham os próprios deuses. E muitas vezes não é nem por maldade, queridos irmãos, é por ignorância mesmo. E quando eu falo em ignorância, eu falo falta do conhecimento, do real significado da vida. Vivem naquele mundo fechado, naquele mundo dando mais ênfase àquilo que é material do que é espiritual. Eu não estou dizendo, queridos irmãos, que a gente não deve, né, pensar, cuidar e preservar aquilo que é material. Temos um corpo físico, um corpo material, vivemos num planeta material, né? Mas o que é mais importante é que a gente não dê mais ênfase ao que é material, tá? Entende? Que a gente dê mais ênfase ao que é espiritual, cuidando também do que é material, tá? Seguindo então a nossa linha do raciocínio dentro, né, da questão da humildade, desse nosso capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, tá? Quando a gente pensa em orgulho e humildade, qual que é a significação moral, né, dessas duas palavras, orgulho e humildade, tá? Então, o que é o orgulho? Tá? Porque muitas vezes a gente não para refletir sobre os assuntos, né? E a gente acha que está fazendo tudo certo, né? Por isso que é importante a gente estar estudando junto. Então, o que é o orgulho? É um ato de revolta contra Deus. Simplesmente quando alguma coisa não sai de acordo com aquilo que eu quero, eu digo que Deus está me castigando, ainda com aquele pensamento, né, que a gente falava nas palestras anteriores, né, que aquele Deus punitivo, né, que nos pune em tudo que acontece de ruim na nossa vida, né? Então, o orgulhoso ele se revolta contra Deus, tá? E o que acontece com o humilde? Né? Ele é submisso, né? Ele entende que algo não está correto, ele entende que suas atitudes muitas vezes não condizem com aquilo que Deus realmente quer de nós e ele procura fazer a mudança, né? Voltando a falar então do orgulhoso, né? O orgulhoso, ele se afasta, né? Ele se afasta de Deus. E ele impede a entrada de Deus, né? No seu coração. E ele se afasta desse reino de Deus, né? Simplesmente por ignorância, como eu disse, por não querer conhecer, porque não querer saber, não querer sentir, né, a bondade de Deus. Então, o orgulhoso, ele se afasta, né, de tudo aquilo que é divino, né, de tudo aquilo que vem desse ser superior, dessa inteligência divina que nos criou. Né? E o humilde, o que ele faz? Ele procura aprender, ele procura questionar, ele procura se aproximar, né, através da oração, através desse pensamento, né, que é a energia que nos liga a Deus, para estar próximo. Né? É um homem que se aproxima de Deus. Então, é o homem humilde, é aquele que tenta se aproximar de Deus de alguma forma, né? Independente da sua religião, independente da sua crença, independente do lugar neste planeta que ele viva. O orgulhoso, então, ele não aceita o mundo espiritual, né? Ele não acredita na existência de Deus, de algo superior que nos rege, né? Que nos governa. Porque é simples, queridos irmãos, a gente vê essa beleza que é a natureza,
a beleza que é o nosso corpo físico, que nossos médicos, nossos cientistas estudam tanto para saber como funciona. E como a gente admitir que não existe algo superior que fez tudo isso? Se é difícil para nós entender como tudo funciona, né? Como que a gente vai conseguir imaginar a beleza do ser que nos criou assim tão perfeitos, né? Tudo funcionando em harmonia. E a nossa natureza também funcionando em harmonia. E muitas vezes o que a gente faz, né? A gente age de uma forma a prejudicar a nossa vida, porque na Terra estamos nesse momento encarnados, né? E nós agimos de uma forma a danificar o local onde vivemos, né? E falando então sobre a humildade ainda, né? Então a pessoa, o homem, o ser humilde, ele aceita o mundo espiritual, ele entende, né? Ele procura entender que Deus existe, que Deus está em cada folha que cai, em cada ser humano, em cada alimento que nós ingerimos, em tudo o que nós vemos e que não é obra nossa, do ser humano, feita através das nossas mãos, é obra de Deus, né? E o ser, o espírito, o homem humilde, ele enxerga tudo isso na sua vida, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, ele também nos fala como ser o maior, né? Como ser o maior perante Deus. E também ele nos traz trechos, né, bíblicos, passagens de Jesus, que são muito importantes e muito interessantes para a gente estar refletindo como sermos maiores, né, perante Deus. E a primeira passagem, queridos irmãos, ela está em Mateus, né? Eu vou ler ela para que a gente possa então refletir. São todas passagens de Jesus, né, relatadas pelos evangélicos. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, e pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo, que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe, né? Então, ele fala dos pequenos, né? Dos humildes. Então, se você se fizer pequeno como uma criança, você será, querido irmão, será o maior na vida espiritual. Então, aqui Jesus nos traz essa máxima. Se formos pequenos, como uma criança, na humildade, na simplicidade de uma criança, seremos sim maiores no mundo espiritual. Tá? E outra passagem também, né, para nós avaliarmos como nós estamos sendo aqui na Terra, para saber como nós seremos no mundo espiritual, né? Quando a gente fala sobre ser servo, sobre ser escravo, tem outro texto, então, de Mateus, no seu capítulo 20, no versículos 20 a 28, né, que nos traz a mãe, né, dos filhos de Zebedeu, onde ela vai até Jesus, né, para glorificá-lo também, e ela pede a Jesus, né, que os seus dois filhos estejam um à sua direita e um à sua esquerda na sua glória, né, quando ele deixasse a terra, né? Então Jesus responde, né, a ela. E respondendo, disse Jesus: Não sabeis o que pedis, né? Que ela estava pedindo para que os seus filhos ficassem um à sua direita e um à sua esquerda. Podeis vós beber o cálice que hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos.
Ele disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita e à minha esquerda, não me pertence conceder-vos. Mas isso é para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Então ele deixa claro que Deus é que indica quem estará ao seu lado, à sua direita e à sua esquerda. Mas ele deixa claro, então, seguindo nesse texto, no texto, né? Mas aquele que quiser, tá, queridos irmãos, aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Linda essa passagem, muito linda, né? Então ela quer dizer assim: se eu me fizer servo aqui na terra, se eu me fizer escravo, eu serei o maior perante Deus. Eu serei o primeiro perante Deus. E como é bonita essa passagem onde ele fala, né? O Filho do Homem, né? Então, Jesus aqui é o Filho do Homem, ou seja, aquele que ele enviou para nos dar exemplos de como fazer a caridade, de como sermos humildes, porque ele foi, né? Um exemplo maravilhoso de humildade para todos nós. E aqui ele deixa claro, né, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Por isso ele é a nossa bússola e o nosso guia, né? Então, queridos irmãos, para sermos, né, para termos no mundo espiritual a glória, temos que ser servos, temos que ser escravos. E quando a gente fala servo e escravo, né, a gente diz sobre a ajuda, né, ao próximo. Dar aquilo que nós podemos, que nós sabemos para ajudar o nosso irmão. É claro que a gente sempre tem que pensar que nós precisamos estar bem, nós precisamos orar, nós precisamos estudar, nós precisamos praticar essa humildade no nosso dia a dia, para que a gente possa também estar ensinando, ajudando o nosso próximo. Para ajudarmos o nosso próximo, nós também precisamos estar bem, né? E outro trecho também, né, que fala sobre a elevação, né, elevarmos, sermos maiores perante Deus, né. Então tem um trecho onde Jesus entra na casa, né, para fazer uma refeição junto aos fariseus da época, né, e aí ele diz: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo esse que te convidou a ti e a ele te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga: amigo, sente-se mais para cima. Servir-te-á isto, então, de glória na presença dos que estiverem junto, sentado à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Né? Então, não precisamos nos exaltar, não precisamos nos elevar aqui na terra, né, perante os nossos irmãos, mas sim ajudar os nossos irmãos, ser humilde, né, que sendo humildes aqui na terra também seremos humildes perante Deus, seremos reconhecidos pelas nossas obras perante Deus. Tá? Então, será o maior no reino dos céus aquele que não tiver pretensões à superioridade ou infabilidade. Então, se formos humildes aqui na terra, seremos sim reconhecidos por essa humildade perante Deus, né? E nós temos também algumas inversões que a gente pode estar analisando, né, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, aqueles que são maiores, né, aqui na Terra, eles podem ser bem pequenos
quando estiverem no reino dos céus. E aqueles que forem bem pequenos, né, também podem ser grandes. E quando a gente fala na reencarnação, né, que a gente falou em capítulos anteriores, né, então numa encarnação eu posso ter uma situação elevada, uma situação tranquila, materialmente bem, né, e na outra eu ser, né, na outra encarnação eu ser um servo, né? E o contrário também acontece, né? Então muitas vezes eu sou muito humilde numa encarnação, eu sou muito pobre, desprovido de tudo para aprender e para uma próxima encarnação poder agir com mais humildade, né? Com mais caridade perante o meu próximo, né? Então, concessões divinas, né? Então, o que acontece, queridos irmãos, quando nós somos humildes, né? Quando nós somos humildes, nós descobrimos os segredos dos céus, né? Deus, ele não põe, né, como diz a Bíblia, não põe a luz sobre o alqueire, ou seja, ele não esconde, né, a sua luz, ele não esconde o seu conhecimento, ele não esconde o seu amor, mas nós precisamos estar buscando este conhecimento, né? E o que é o orgulho, queridos irmãos? O orgulho é como se fosse uma catarata, né? Falando em corpo físico. É como se fosse uma tolda, como se fosse algo que nos tapa a nossa visão de Deus, do bem, do amor. Então nós precisamos afastar o orgulho da nossa vida. E Deus, queridos irmãos, ele não quer abrir os nossos olhos à força, né? Por isso que a gente sofre, por isso que a gente passa dificuldades, para a gente poder aprender, né? É que nem aquela história da borboleta e da lagarta, né? Que é preciso que a lagarta empurre o seu casulo para que ela possa realmente se formar uma borboleta. E com nós acontece a mesma coisa, né? Nada é bruto, né? Quando a gente fala no amor de Deus por nós, né? Então Deus é um médico hábil, né? Que corrige primeiro, corrige o nosso orgulho, nos põe à prova para que a gente possa realmente crescer, né? E virar uma linda borboleta, né? E falando ainda de humildade, né? Tem uma frase de Lacordaire que nos diz: a humildade, né? Esse sentimento, a humildade, nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que devem auxiliar mutuamente, os induz ao bem. Né? Então, a humildade ela tem essa função, né? De nos nivelar, né? De nos mostrar, de nos colocar, né? A serviço do nosso irmão. Tá? E algumas características também, né, do orgulhoso e do humilde, né? Só para a gente fazer o nosso fechamento, para o nosso fechamento da nossa reflexão. Então, o orgulhoso, ele procura sempre o primeiro lugar, o orgulhoso quer se sobrepor aos outros, ele é indulgente, né? Ele acredita ser infalível, né? Ele pode tudo, ele se revolta contra Deus sempre quando acontece alguma adversidade, né? E o humilde, ele suporta as humilhações com coragem, né? Ele se faz pequeno quando necessário, ele não se considera superior aos outros, né? Ele é submisso a Deus, ele é generoso, ele é caridoso, ele é humilde, ele não se ostenta, né? Então, nós podemos, né, a partir da nossa reflexão desta noite, ter duas opções, né? Temos duas opções, né, que eu vou colocar para vocês. Destruir a ideia de Deus, né, da providência divina, e continuar com uma vida miserável, né, continuar atravessando dificuldades. Ou a gente pode ter uma outra escolha, né? Desenvolver essa inteligência que Deus nos deu, né? Nos conduzir, nos aproximar de Deus. Isso fará com que nós avancemos como ser humano, fará com que nós ajudemos a nossa humanidade a avançar, né? Então, o homem inteligente, queridos irmãos, ele deve ajudar a desenvolver as inteligências retardatadas, né? Então,
desenvolver a minha inteligência e desenvolver a inteligência daqueles que se aproximam de mim, daqueles que vêm até mim, daqueles que procuram também conhecer a Deus. Então, queridos irmãos, espero que a humildade esteja plantada no coração de cada um de vocês, né? Que a semana seja maravilhosa. E vamos nesse momento elevar o pensamento a esse Deus que é Pai, que é Mãe, que é a luz, que é a guia, que nos criou, que é a inteligência divina que nos governa, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo a Ele que derrame a sua luz da cura, a sua luz do amor, a sua luz azul da harmonia em nossos lares, em nossas vidas, em nosso trabalho, em nosso dia a dia. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, queridos irmãos. Boa noite e que assim seja.